Xi Jinping coloca 30 pastores na cadeia. Enquanto o Ocidente se afoga na própria hipocrisia, atolado na lama de uma moralidade religiosa falida, a China está fazendo uma limpeza fundamental na sua cultura. A faxina que ninguém mais tem coragem ou clareza de fazer. Do lado de cá, a notícia que a mídia ocidental vomita com uma falsa indignação fabricada é a seguinte: 30 pastores foram presos na China. Mas vamos chamar as coisas pelo nome que elas têm. Não eram pastores. O que foi neutralizado? Bom dia, eu sou Jorge Luiz e este é o podcast e Rádio Web Xixová. Podcast nunca funcionou. A Rádio Web Xixová, vocês digitam aí no Google Rádio Web Xixová e vocês vão ser direcionados ao site da rádio. Ali eu toco o melhor do flashback e um pouco da música cristã, que para mim não é louvor a Deus. Para mim, a música cristã é só uma forma dos evangélicos ganhar dinheiro com a música. E louvor, você só canta para Deus e não ganha nada com isso. Mas bora lá, porque as notícias que a gente tem aqui é que a China está perseguindo a religião. Mas será que isso é verdade? Olha aí a matéria. Presta atenção nessa matéria aí. Na China foram 30 líderes de uma seita ilegal, operadores de um esquema criminoso que se alastra pelas sombras da sociedade chinesa. O alvo principal dessa operação não foi um qualquer. O nome dele é Ezra Jin Mingri. Ele é o fundador e cérebro por trás da igreja Zion, fundada em 2007. A Zion era uma igreja doméstica relativamente pequena até a pandemia. Foi aí que Jin Mingri viu a oportunidade de escalar o negócio. Enquanto o mundo se fechava, ele abriu as comportas digitais, usando a internet acreditando que seria um território sem lei. A Zion se expandiu de uma única congregação em Pequim para uma rede nacional. Segundo a imprensa chinesa, eles reuniram cerca de 5 mil membros ativos espalhados por dezenas de cidades em múltiplas províncias chinesas. Eram 5 mil pessoas sendo doutrinadas e coordenadas por uma liderança centralizada que operava inteiramente fora da supervisão do Estado. E como um bom líder de seita cristã, eles agiam ilegalmente de todas as formas possíveis. A China possui regulamentações muito claras, que são as medidas administrativas para serviços de informação religiosa na internet, que entraram em vigor em 2022. Essas leis proíbem explicitamente qualquer organização ou indivíduo de realizar sermões, cultos ou qualquer forma de proselitismo online sem uma licença específica para líderes religiosos. A Igreja Zion não só nunca solicitou essa licença, como construiu toda a sua estratégia de crescimento em cima da violação direta dessa lei. Eles criaram um ecossistema digital clandestino para doutrinação religiosa em massa de forma criminosa. Agora... Você vê, eu vi até um pastor famoso aqui do Brasil, não vou falar o nome dele porque não interessa, mas ele dizendo que a China persegue cristão. Não, a China não persegue cristão. A China persegue pessoas, pastores ou sei lá quem, que não andam dentro da lei. Então, se você quiser pregar, tem que ser dentro da lei. Na China não é proibido ter igreja. Tem muçulmanos, tem católico e tem evangélico. O que não é permitido é você ficar pela rua ali pregando, integrando panfleto e fazendo proselitismo. Você pode ser crente, ser evangélico, convidar um amigo seu para ir na sua casa e ali fazer o que vocês quiserem. Mas essa farra do boi que existe lá nos Estados Unidos, que existe no Brasil, que o Brasil copiou tudo de lá, de jeito nenhum. Porque o interesse dessa gente é governar o mundo. A China só é essa potência. A China, toda a Ásia só é essa potência porque não tem esse proselitismo barato aí, onde as pessoas dizem que querem liberdade religiosa, mas na verdade é uma mentira. Eles querem liberdade de eles mandar no mundo. Eles falam em liberdade religiosa como eles fossem adeptos a essa tal liberdade religiosa. Mas na verdade o que eles querem é sobrepor sobre todas as outras religiões.
Então, liberdade religiosa, cada um é o que. A verdadeira liberdade religiosa está na China, onde a religião não sobrepõe o Estado. Você quer ser evangélico? Seja. Você quer ser budista? Seja. Você quer ser o que você quiser ser lá na China, você pode ser. O que você não pode é sair fazendo proselitismo aí nas redes sociais, nas TVs, no rádio, é isso que você não pode. Mas você pode convidar as pessoas de boca a boca para ir na sua reunião, na sua casa, ninguém vai pegar no seu pé. Agora, não pensa que o Estado vai te dar uma vaguinha para que você crie uma bancada evangélica lá para difundir mentira. Onde vocês pregam a liberdade, mas na verdade a única liberdade que vocês querem é a de vocês. Agora, vamos falar aqui de dinheiro. Embora os números exatos sejam difíceis de obter, precisamente porque eles operam nas sombras, as seitas como a Zion funcionam com base em dízimos e ofertas voluntárias que não são declaradas. Em um caso anterior e muito semelhante, o pastor Su Tianfu, de uma outra seita doméstica cristã clandestina, foi multado pelas autoridades chinesas com o equivalente a mais de $1 milhão. E segundo a justificativa do governo, a multa era referente aos dízimos e ofertas que a igreja havia coletado no período, que foram classificados oficialmente como renda ilegal e criminosa. E as vítimas do esquema religioso cristão, cada uma das 5.000 pessoas que buscavam conforto na falsa comunidade, foram manipuladas por um sistema que exige lealdade cega e contribuição financeira, ao mesmo tempo que a coloca em conflito direto com as leis de seu próprio país. Ou seja, os líderes da seita cristã, além de cometerem crimes, também tornaram os fiéis cúmplices do esquema de uma organização ilegal que tentava minar a coesão. Agora, o que você acha disso aí? Realmente há uma perseguição aos cristãos? Lembrando que ele operava na ilha lá, não operava no continente chinês. E aquela ilha, todos nós sabemos que ela foi domínio inglês por muito tempo. Então, ali tem pobreza, ali tem aqueles prédios caixão, porque por muitos anos a Inglaterra pregava lá que era contra o comunismo e muitos chineses saíam do continente para ir para a ilha. Então tinha superpopulação, mas não tinha casas, não tinha onde morar. E por isso ficou aquela multidão e aquela miséria. Mas a China continental, né? A China continental provou que o famoso comunismo deu certo. É um país super desenvolvido e que causa inveja em muita gente. E aí o tio Sam quer botar as garrinhas dele ali, né? Ele quer botar as garrinhas dele ali. Mas o melhor meio de botar a garrinha é através das igrejas. Você manda pastores para lá, né? Você manda agentes do FBI para lá com uma capa de pastores e eles começam a empurrar as doutrinas, começam a fazer a cabeça do povo que eles têm que estar lá no Congresso, que eles têm que estar não sei aonde, e logo isso ganha corpo. E vira o que virou o tio Sam, vira o que virou o Brasil e muitos outros países, né? Porque, na verdade, a liberdade religiosa, eles não querem a liberdade religiosa, eles querem a liberdade religiosa deles, onde eles podem fazer o que quer e ninguém reclama. Ou seja, os cristãos querem colocar um talibanismo, uma imposição. Liberdade religiosa é o direito deles fazerem o que quer. Não é que cada um tem a sua denominação, a sua igreja e fique em paz. Não, não é isso. É que essa religião tem que sobrepor e mandar sobre todas as outras. É isso.
E lá na China tem lei, né? E a lei funciona, quando eles percebem, eles tesouram e já era. E que se dane. Coesão social e autoridade do Estado. A acusação formal do governo chinês contra o pastor Jin Mingri e seus cúmplices é de uso ilegal das redes de informação para atividades de negócio ilícito. E apesar de ser uma acusação séria projetada para combater... Agora vamos falar a verdade. Se fosse aplicar essa lei no Brasil, quantos Malas e Faias e Macedos e Soares e Valdomiros estariam com um problema sério, né? Eles compram um avião, compram fazenda e não prestam conta para ninguém porque é a liberdade religiosa. Vai vendo. Será que era isso mesmo que Cristo pregava? Bom, eu vou ficando por aqui, que esse assunto é polêmico.